Boa noite a todos, irmãos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. É a conhecida aí parábola do juiz injusto ou do juiz iníquo. Hoje nós vamos falar num culto de oração sobre oração, né? E o texto aí de Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouviu o que o juiz injusto disse? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Quão dificultoso, Senhor, é para cada um de nós entender a Tua vontade, ainda mais quando muitas vezes nós abrimos o texto tentando impor a nossa vontade ao texto. Tem misericórdia, Senhor, de nós neste momento. Nos ilumina, Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá realmente o desejo de ouvir exatamente aquilo que o Senhor deseja falar. Nos dá a oportunidade, Senhor, de uma mudança real de vida através do entendimento claro da Tua palavra. E que esse tempo, Senhor, possa gerar frutos, Senhor, de vida eterna em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Que haja uma possibilidade de nós compartilharmos isso com outras pessoas e que nós possamos assim, Senhor, levar as bênçãos que nós recebemos até outras pessoas, Pai, que nunca imaginaram ter esse acesso a elas. Tem misericórdia de nós. Mais uma vez eu peço que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa estar utilizando a minha vida para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor me limpe, me purifique. Que o Senhor limite, Senhor, o meu desejo, as minhas palavras, para que eu não venha atrapalhar, mas que neste momento tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente continuar aqui a estudar o texto em Lucas 18, convido você a abrir em Lucas capítulo 2. Eu vou estar lendo do verso 25 ao verso 38. A gente vai lembrar de duas pessoas quase assim que ninguém lembra, mas que Lucas fez com questão de registrar, que é Simeão e Ana. Lucas capítulo 2, a gente já falou sobre esse texto, eu acho que ainda em 2019, se eu não me engano. Aqui é pouco depois do nascimento de Jesus, ele está sendo apresentado ali no templo, né? E diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Consolação de Israel é a chegada do Messias, ok? Versículo 26. E o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme a lei ordena, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe se admiravam das coisas ditas por ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino será posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos.
Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e oração. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Fiz questão só de nós lermos o início aqui para mostrar que assim que Jesus nasceu, teve pessoas que foram privilegiadas em poder conhecê-lo. E essas pessoas privilegiadas em poder conhecer a Jesus eram exatamente as pessoas que o aguardavam. Eram exatamente as pessoas que ansiavam por isso e oravam por isso, ok? Lucas fez questão de registrar isso, deixar isso bem ressaltado, certo? Voltando para Lucas capítulo 18, o texto diz: Jesus também contou essa parábola, não é assim? Então quer dizer que Jesus continua na mesma linha de raciocínio do que ele estava falando antes. No contexto geral aqui, Jesus tem alguns temas específicos, certo? Jesus está indo para Jerusalém. Nesse caminhar, a rejeição com relação aos judeus e a rejeição dos líderes religiosos está aumentando cada vez mais. Conforme essa rejeição aumenta, mais Jesus vai se aproximando de Jerusalém. Jesus, nesse caminhar, está preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer em Jerusalém. Sua prisão, condenação e morte, e depois ressurreição, certo? Então, dentro desse caminhar, Jesus vai falando sobre as coisas que vão acontecer. Inclusive, no texto anterior, diretamente anterior, que a gente já estudou, que é no capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37, Jesus prepara os seus discípulos não somente para a sua partida, para a sua morte, mas diz também sobre o julgamento, o juízo, que viria sobre o povo judeu na destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, já aconteceu, certo? Então Jesus, dentro desse contexto, utiliza aqui essa próxima parábola para continuar orientando os seus discípulos. Então o texto diz: Jesus também contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, algumas parábolas do Novo Testamento que Jesus conta não tem qual era a motivação. Essa tem. Ou seja, essa não tem sombra de dúvida sobre o que Jesus queria falar. O que Jesus queria dizer nessa parábola? Ele queria falar sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Só isso, só isso. O problema é que muita gente traz dessa parábola ensinamentos a mais do que esse, certo? Mas o foco dessa parábola é dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre é uma dificuldade nossa, né? Não sei quanto a você, ou só sou eu que tenho dificuldade de sempre orar. Não sei, né? E a questão do desânimo também, que acontece muitas vezes quando a gente não é atendido segundo as nossas vontades. Bate um certo desânimo, ainda mais quando certas injustiças estão acontecendo e você fica naquele: será que Deus não vai fazer nada? E aí muitas vezes bate desânimo. Então Jesus está falando essa parábola exatamente para isso, certo? Versículo 2. Em uma cidade, qualquer, assim, aparência com Brasília, assim, é mera coincidência, ok? Em uma cidade havia um juiz, qualquer semelhança com o STF também não tem nada a ver, certo? Em uma cidade havia certo juiz que não temia a Deus nem respeitava aos homens. Um juiz corrupto. Jesus vai chamar esse juiz de iníquo. Aquele que tem consciência dos seus erros, mas mesmo assim continua praticando. O texto não diz que esse juiz era ateu. O texto diz que ele realmente acreditava que Deus existia, mas que não tinha medo dele, que não tinha temor de Deus. E pelo seu cargo, pela sua função de juiz, também se achava melhor do que todos os outros, e não temia nenhum tipo de ser humano, não respeitava absolutamente ninguém.
nem a Deus, nem o seu próximo. Ok? Na mesma cidade também havia uma viúva. Irmãos, viúva no tempo bíblico era o tipo de pessoa mais pobre, mais necessitado. Normalmente era a pessoa com menos voz ativa dentro das comunidades, era menos ouvida, tinha menos poder, menos possibilidade de exigir qualquer coisa, mesmo que fosse seu direito, ok? Então o texto diz que havia ali uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. A expressão aqui que a minha Bíblia traz de sempre lhe pedia, era a ideia de que, de forma constante, diária, ela ia até esse juiz e pedia que ele atendesse a necessidade dela. O texto é claro na frase em expressar que o pedido dela era justo. Faz-me justiça contra o meu adversário. O texto não está dizendo que ela estava pedindo uma intervenção a favor dela, mesmo que ela estivesse errada. Pelo contrário, ela queria que fizesse justiça. Ela estava certa, o adversário dela estava errado. Ok? Versículo 4. E por algum tempo ele não queria atendê-lo. Normalmente esse tipo de juiz só vai atender quem pode trazer algum tipo de benefício para ele, certo? Então, ele sempre deixou ela de lado. Mas depois, pensando consigo mesmo, aquelas conversas que a gente tem na nossa própria cabeça, que a gente faz a pergunta e nós mesmos damos a resposta, né? Ele estava lá pensando sobre essa situação e chegou a uma conclusão. Ele diz: ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite nenhum dos homens, mas como esta viúva ela está lá, me incomodando, me importunando para que eu faça justiça, eu vou atender o pedido dela só para que ela pare de me perturbar. Irmãos, muitas pessoas acabam atribuindo essa comparação aqui à intenção de Jesus dizer que Deus é o juiz e que nós somos como as viúvas, ok? Se a gente fizer essa comparação, a gente vai ter sérios problemas. Primeiro que Deus, ele não temeria a ele mesmo, que é engraçado no texto, né? E que também não respeitaria o homem, o que a Bíblia diz que é exatamente o oposto. Deus ama o ser humano, ok? E nós estaríamos na função de pessoas não amadas por Deus e pessoas que teriam os seus pedidos justos sendo atendidos por Deus somente quando a gente ficasse pentelhando os ouvidos de Deus. Ou seja, você vai ser mais atendido, ou primeiramente atendido, se você importunar muito a Deus, ok? O que dentro do texto não se encaixa de jeito nenhum, certo? De jeito nenhum. Até agora, Deus está falando de um juiz injusto, sendo importunado por uma mulher justa, que tinha uma causa justa, ok? E esse juiz resolveu atender a causa justa da mulher, porque ela importunava ele demais. Versículo 6. O Senhor prosseguiu, Jesus falou: ouviu o que esse juiz injusto disse? É como se Jesus estivesse falando assim: presta atenção no que esse juiz disse. Para a gente prestar atenção, a gente vai ler mais uma vez o que o juiz disse, versículo 4 e versículo 5. Por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. Jesus faz questão de dizer para a gente prestar atenção nessa palavra do juiz. Eu vou fazer justiça para ela, para que ela pare de me perturbar. Versículo 7. Jesus chega à conclusão aí da parábola dizendo: e Deus? Será que Deus ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Esses escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que, na minha visão, mesmo que pareça aí demorado em responder. Alguém tem uma NVI aí? Versículo 7, na NVI, traz uma outra versão que é melhor do que a minha. Dá a ideia de que Jesus
está falando que Deus ele não vai se demorar aí em responder aos seus discípulos. Então, será que Deus vai falar justiça aos seus escolhidos? Que aí eles vão vir hoje, embora pareça demorado, eles defenderem. É mais ou menos a mesma versão da minha. Será que o quê? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Ah, entendi. O que Jesus está deixando claro aqui é que nessa comparação até um juiz injusto é capaz de fazer justiça. E Jesus está dizendo, será que Deus, que não é injusto, pelo contrário, que é justo, será que Ele não vai fazer justiça em relação aos seus, aquele que Ele ama, entende? O destaque de Jesus é o seguinte, se neste mundo pessoas ímpias chegam ao ponto de fazer algo justo, o que vocês acham que Deus vai fazer? Será que em algum momento Ele vai ser injusto? Pelo contrário, ainda mais vai se destacar a justiça dele e a ação justa dele por aqueles que pedem a ele o que é justo. Entende? Jesus está dizendo assim, nós, quando pedimos a um juiz injusto aquilo que nos é direito, até um juiz injusto consegue dar. E para Deus, mais rápido ainda. Essa é a intenção do texto. Tanto que no versículo 8 ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus ele está prometendo que Deus vai responder rapidamente todos os nossos pedidos justos. O texto não está dizendo que Deus vai atender todos os nossos pedidos no geral. Está dizendo que vai atender todos os nossos pedidos justos. Ele vai fazer o quê? Justiça. Se os nossos pedidos forem justos, rapidamente serão atendidos por Deus. Agora entenda que Jesus está ali em um contexto específico. Um contexto em que ele está sendo ali indagado pelos fariseus. Cadê o reino? O reino vai chegar, o reino já chegou. Cadê o seu exército? Cadê o teu trono? Cadê isso? Algumas dúvidas vão ser colocadas na vida dos discípulos por causa disso. No momento do vamos ver, um vai trair Jesus, o outro vai negar Jesus, o resto dá no pé. Não é isso que vai acontecer? Jesus ele faz uma pergunta, ele diz assim, nesse contexto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Muitas pessoas atribuem essa pergunta a Jesus como se ele estivesse falando sobre a sua segunda vinda. Creio eu que Jesus estava falando sobre a sua primeira vinda. O que ele está tentando enfatizar é o seguinte, eu estou aqui, eu vim, aqueles que estavam em oração sempre, sem desanimar, me encontraram. Mas o resto, a maior parte dos judeus, negaram Jesus, não é? Ele está dizendo assim para os discípulos, permaneçam firmes em oração, para que vocês possam entender exatamente quando for a minha chegada. Por quê? Porque Deus já atendeu o pedido de vocês que é justo, que é correto. Lembra que no chamado dos discípulos, tinha um dos discípulos que parecia estar orando a Deus, exatamente pedindo essa chegada dele, e que ele reconheceu que Jesus era o Messias, só porque Jesus falou para ele assim, olha, eu vi você quando você estava lá debaixo da árvore, e aí ele olhou para Jesus e falou assim, você realmente é o Messias. O que ele estava fazendo debaixo da árvore? O texto não fala, eu fico imaginando que ele estava dizendo para Deus, Senhor, está tão difícil ser judeu aqui debaixo desse jugo romano, cadê o Messias? E de repente, pá, o Messias apareceu na frente dele. Aqui parece Jesus está dizendo assim, eu vim para o meu povo, mas eu não encontrei fé no meu povo. Encontrou fé em nós que não somos judeus, né? Nos estrangeiros. O que Jesus está montando aqui é muito interessante porque ele está invocando para os seus discípulos não desanimarem na sua ausência.
E de certa forma, essa palavra ainda serve para nós. Eu creio que quando Jesus vier pela sua segunda vez, ele vai encontrar fé na terra. Pelo menos isso é o que Mateus 25 diz. Mas, independente disso, a ordem de nós estarmos em oração constante, sem desanimar, clamando pela presença do Messias, porque isso é uma coisa justa, Deus irá nos atender. E creio eu que nós devemos orar pela presença dele, não somente de forma espiritual, mas de forma física. E dizer para eles que nós ansiamos pela sua vinda. E que isso é uma oração justa. E que isso é uma oração que Deus vai nos atender de acordo com o seu plano perfeito. Mas de certo que no mínimo a presença espiritual de Cristo Jesus estará nas nossas vidas. Esse texto é um incentivo à oração, dizendo que Deus ele tem prazer de nos responder. É diferente da resposta dos juízes deste mundo, que só respondem aquilo que de alguma forma vai lhe trazer benefício. Deus não é assim, Deus é justo e vai nos responder segundo a justiça dele. Peça a Deus tudo aquilo que é justo e ele vai responder segundo a justiça. Amém? Perguntas? Creio eu que na segunda volta de Cristo, ele vai achar muita fé na terra. Eu tenho uma perspectiva de que a grande tribulação vai ser um grande avivamento aí no mundo inteiro. Conversão de gente de todo quanto é lado. É a expectativa que eu tenho. Apesar de, desde a infância, eu ter sido ensinado que o Espírito Santo não vai estar aí, que vai ser fogo para todo lado e todo mundo vai morrer. Isso não parece que se encaixa muito bem com Deus que eu acredito, entende? Então eu acredito que nesse período de tribulação vai haver uma conversão geral aí, que poucas pessoas não vão crer. Eu acredito que no momento da dor e do sofrimento, todo mundo vai correr para o Salvador verdadeiro. A Vera está com aquela cara de interrogação assim. Vamos. Na verdade, o texto ali, ele não está falando sobre uma questão de quantidade, sabe? Mas está falando sobre a questão da dificuldade que as pessoas têm de abrir mão da sua vida para seguir a Cristo. Essa é a ideia da dificuldade ali do caminho. Até na semana passada, um dos vídeos lá que a gente estava acompanhando, estava falando, uma moça estava falando sobre esse texto aí, e dentro da visão de interpretação dela, eu achei muito legal. Ela falou assim: Jesus diz que o caminho é estreito e a porta é estreita porque é só você que vai passar. Você não vai levar nada neste mundo, você não vai poder levar ninguém junto, entende? É só você, só você. Então tenha a responsabilidade sobre a sua própria vida, entenda que você daqui não leva nada, entende? Então foi uma interpretação legal. A ideia do texto ali não é, vamos fazer uma quantidade assim de... Não tem essa a ideia. Mas o texto ali está vindo mais para a ideia da dificuldade. Eu creio que a graça de Deus vai fazer com que o céu esteja mais povoado do que o inferno. Essa é a expectativa que eu tenho, apesar de crer profundamente que a gente não vai saber quantas pessoas foram lá para o inferno. É bom nem saber quantas foram. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nesse culto de oração, a gente entendeu que nós precisamos, Pai, estar firmes na oração, sem desanimar, e o nosso clamor deve ser pela presença do Messias na nossa vida, pela presença física, Senhor, no teu retorno vindo nos buscar. Este é o nosso desejo. Entender, Pai, que se os nossos pedidos forem justos diante do nosso Deus, que é justo juiz, nós seremos sempre atendidos e com rapidez. Que nós possamos compreender isso, Pai, e que nós possamos avaliar os nossos pedidos.
as nossas intenções. Que a gente tenha a oportunidade de hoje ainda entender que talvez muitos dos nossos pedidos não estão sendo atendidos porque não são justos. Muitas coisas que a gente tem clamado ao Senhor, o Senhor não tem atendido exatamente porque são frutos de um egoísmo nosso. Às vezes são fruto de más intenções. Tem misericórdia de nós. Mas que nós com clareza possamos hoje fazer uma avaliação sobre as nossas vidas, selecionar exatamente as orações que precisam ser feitas diante de Ti, daquilo que é justo, colocar isso em Tuas mãos e ter a certeza da Tua resposta, que é sempre breve, que é sempre no tempo certo, no tempo preciso, que é sempre de acordo com a Tua mais boa vontade, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Que isso possa nos incentivar, Senhor, a orar, que isso possa nos incentivar a estar mais próximos de Ti, em maior comunhão contigo, e que nós, para a Tua honra e glória, possamos compartilhar isso com outras pessoas, essa alegria de ter o Senhor na nossa vida, essa alegria de poder Te servir, essa alegria de ter as nossas orações respondidas pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo, Pai. Te agradecemos muito por essa noite, por esse culto especial, pelo tempo, Senhor, de oração, pela certeza de que o Senhor nos ouve, e segundo a Tua justiça o Senhor vai nos atender. Louvado seja o Teu nome. Pedimos, Senhor, para encerrar, que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, e que o mais breve possível nós possamos estar juntos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.